música desse ano tem como tema Série Compositores, a Cidade e a Música. No programa de hoje, apresentaremos a segunda parte do concerto homenageando Radamés Inátali e sua música, inspirada por sua formação erudita e por ritmos populares brasileiros. Acompanhe! Ao longo do tempo eu fui percebendo que tinha algumas coincidências entre a vida do Radamés e a minha. Coisas assim que foram me chamando a atenção. Por exemplo, o primeiro concerto que ele tocou com orquestra, quando ele era bem jovem, foi o concerto número 1 de Tchaikovsky, que ele tocou com 19 anos. E eu toquei esse mesmo concerto, foi o primeiro que eu toquei com orquestra, também com 19 anos. A Olinda, ela tem uma coisa que é muito mais rara do que as pessoas imaginam, que é ser um pianista de música erudita que consiga tocar música popular. A imensa maioria deles não consegue. Assim como o inverso, né? Um pianista de música popular não consegue tocar música erudita. São poucos instrumentistas que têm essa capacidade de fazer as duas coisas, e a Olinda tem isso. E com isso eu acho que essa ausência de preconceito musical também é um ponto que me liga, de certo modo, ao Radamés, que tornou mais fácil me identificar com a música que ele escreveu. Para mim, participar dessa homenagem do Radamés é um grande prazer, porque para mim é como se eu estivesse revivendo uma época que eu fiquei tocando com o Radamés e com o quinteto dele. Todos nós estávamos tocando juntos pela primeira vez. E quando eu conheci os outros músicos, se criou uma relação afetiva. Nós todos estávamos trabalhando muito em conjunto para o bem, digamos assim, do repertório. Então, não existiu nenhum atrito, não existiu estrelismo, foi uma relação de muita coesão, de muito se ouvir,
sabe? Porque o mais importante quando se faz música de câmara, seja ela música popular, seja música erudita, é tu ouvires o que os outros estão fazendo. Eu não conhecia a Olinda e nem o Paulinho, violonista, guitarrista. Eles são daqui do Rio Grande do Sul. Estou tendo o grande prazer de conhecê-los nessa temporadinha. E o Toninho Ferragutti é um grande acordeonista, que eu já trabalhei com ele em São Paulo, em Minas Gerais, já fiz vários trabalhos com ele. E o Bolão eu conheço desde a época do Radamés, que o Bolão participou da Camerata Carioca, estava sempre junto com o Radamés, era um amigo nosso antigo lá do Rio de Janeiro, que conhece toda a obra do Radamés, já tocou tudo isso. O que eu queria justamente era focar em músicas que muitos daqueles arranjos foram ouvidos pela primeira vez, né? Nenhum daqueles arranjos tinha sido gravado e muitos deles nunca foram tocados. Então, focar nessa coisa que foi o que muitas pessoas comentaram comigo, né? Por exemplo, a Sonatina Coreográfica, né? Que é de 1956, 2 anos antes da Bossa Nova, né? 30 anos antes do Hermeto, do Egberto e tal, 20. Então, como é que aquela música era daquela... Como é que aquela música soava tão nova, né? Como é que a sensação das pessoas descobrirem uma novidade de 1956 que soa moderna e surpreendente hoje, em 2014, né?
morava em Novo Hamburgo e me mudei de um edifício para uma casa e fui me afreguesar, digamos assim, com as redondezas. E tinha um açougue e comecei a comprar carne sempre ali. E o açougueiro, a gente conversava bastante e o nome dele era o Radamés, né? Seu Radamés. E um dia, depois que a gente já tinha assim, um certo contato e tal, eu perguntei para ele, eu disse, seu Radamés, o senhor sabe que o seu nome é o nome de um personagem muito importante de ópera? Ele disse, sim, claro que eu sei, é o Radamés da ópera Aida de Verdi. Eu disse, pois é, mas existiu também um músico aqui do Rio Grande do Sul que se tornou famosíssimo no Brasil inteiro, que se chamava Radamés. E ele na mesma hora disse, claro que eu sei, ele é meu padrinho, ele já tinha morrido, Radamés, ele foi meu padrinho. Então ele contou que na infância dele, morando em São Leopoldo, o pai dele tocava acordeon e reunia músicos nos domingos, fazia um churrasco, ia o pessoal para lá e o Radamés ia com a namorada, que era Vera Bieri de São Leopoldo, com quem ele casou, foi a primeira esposa. E aí o Radamés tocava piano, o pai dele tocava acordeon, tinha gente tocando cavaquinho, violão, enfim. Ao mesmo tempo, ele tinha uma formação erudita muito sólida. Ele estudou no Instituto de Artes, que se chamava Instituto de Belas Artes, com um professor genial, que era o Guilherme Fontainha, que era um concertista famoso mundialmente de piano, que depois de fazer uma carreira triunfante pela Europa, resolveu voltar para o Brasil e fundar escolas de música em vários lugares. Aqui no Rio Grande do Sul ele fundou, aqui em Porto Alegre, o Instituto de Belas Artes, e fundou em Pelotas também uma escola. E ele tinha os seus alunos preferidos, o Radamés era o aluno preferido dele. A ideia do Radamés, até sair de Porto Alegre, era ser um concertista de piano de música erudita, né? Assim, eventualmente compor alguma coisa. A questão da música erudita no Brasil é um pouco complicada. E o Radamés, como era um músico que trabalhava no meio da fronteira entre a música popular e a música erudita, talvez ele tenha sido um pouco relegado a um compositor, entre aspas, menor, pelo fato dele gostar de música popular e trabalhar com a música popular também. Então, dentro do meio da música erudita, talvez ele não seja tão considerado pelo fato dele trabalhar exatamente com a música popular ao mesmo tempo.
eu conheci o Radamés já quando eu era criança, através de disquinhos de vinil coloridos que tinham histórias infantis, histórias cantadas. E os arranjos sempre eram do Radamés Inátali. Então, eu perguntei para minha mãe quem era o Radamés Gnatali. E a minha mãe me disse que era um músico aqui do Rio Grande do Sul, que tinha ido morar no Rio de Janeiro. Então, em princípio, o meu contato foi esse. Depois, surgiu a possibilidade, através do Full Pro Arte, de gravar um CD todo de obras do Radamés. Aí eu entrei em contato com a viúva dele, com a Nelia, consegui muitas partituras, elaborei um repertório e comecei a estudar e gravei esse CD. Tem uma história que é engraçada, né, com o Radamés, porque o Radamés, em uma ocasião, em uma determinada situação, me viu tocar e ele me convidou, após me ver tocar, me convidou para tocar no quinteto. Aí eu falei para o Radamés: ô Radamés, eu não vou tocar no quinteto não, porque eu não sei tocar sua música, eu acho muito difícil, não vou ter tempo de aprender, você vai ficar nervoso e eu não quero não. Ele falou: mas então você vai e você vai aprender. Aqueles músicos da formação original do quinteto, eles eram os melhores instrumentistas do Brasil, cada um do seu gênero, né? O Chiquinho do acordeon, principalmente o Chiquinho do acordeon, que era gaúcho também, de Santa Cruz do Sul. E o Zé Menezes, que nos cometeu essa falseta de morrer e não vir para o concerto, esses dois são provavelmente os caras que disputam a maior quantidade de discos gravados na história do Brasil. O Zé Menezes foi o primeiro guitarrista, o primeiro cara a tocar guitarra elétrica no Brasil. Ele acompanhou o Francisco Alves. Ele acompanhou o Francisco Alves tocando guitarra elétrica. O Francisco Alves morreu em 1954, então daí vocês calculam, né? E o Chiquinho do acordeon era o cara que gravava acordeon nos discos do Luiz Gonzaga quando eram coisas muito complexas. Então, são músicos que individualmente eles são referência muito grande no seu instrumento. Qualquer acordeonista hoje em dia tem o Chiquinho do acordeon como referência, qualquer baterista que seja ligado à música brasileira tem como referência o Luciano Perrone, o baterista original, que foi o cara que desenvolveu como é que seria a linguagem da bateria na música brasileira. Foi o primeiro cara a tocar bateria em música brasileira. Bateria que é um instrumento importado dos Estados Unidos, do jazz e tal. Chegou aqui nos anos 20 e o Perrone foi um dos primeiros caras a tocar. Ninguém sabia como se tocava samba, como se tocaria marcha, como se tocaria samba-canção na bateria. Foi ele que foi desenvolvendo essa linguagem. E o Bolão, que é o baterista, agora era aluno, discípulo do Perrone. Então, assim, esses caras individualmente, o Radamés como pianista, o Vidal, que era o baixista, era um cara mais discreto, mas o Chiquinho do acordeon, o Luciano Perrone e o Zé Menezes, são as grandes referências fundadoras dos seus instrumentos na música brasileira.
Olha, para mim foi extremamente emocionante ser convidada para fazer parte desse grupo, um grupo muito especial revivendo o Quinteto Radamés. Tenho certeza que tem muita gente que vai assistir esse concerto hoje e que provavelmente nunca ouviu Radamés. Acho isso fundamental, faz parte da cultura brasileira, é um dos grandes da cultura brasileira e tem que ser conhecido. Portanto, uma iniciativa dessa eu acho de grande importância. A música em si do quinteto, eu acho que ela ainda... Os poucos discos que tem, e um desses discos foi um dos discos que eu ouvi a minha vida inteira, assim, desde a adolescência, disco de 1976, ainda é uma coisa que pode ser muito descoberta, assim. O que eu acho mais importante é que ele ficou naquela fronteira entre música erudita e música popular, então ele é único na história da música brasileira. E é importante que isso seja, que o público conheça essa música.